Olá, tudo bem? Eu vou conversar com vocês um pouquinho o que é para fazer na nossa produção de texto. Vocês observaram que eu encaminhei uma imagem. Lá naquela imagem, ela tem um lugar, personagens e uma situação que vai acontecer nesse local, né? Lembra que nós estávamos conversando sempre na nossa aula para vocês explorarem, deixarem a criatividade de vocês fluírem no momento da produção de texto? Por que isso? No início, o que precisa lá no início? No início é o início da história. O que vai acontecer? Vocês vão lançar a proposta, vocês vão falar quem são os personagens, onde é que está acontecendo. Pode determinar em qual tempo, pode dizer, ou então pode ser um tempo indeterminado, como um certo dia, qualquer dia desses, né? Ou então dizer, em agosto, no verão, na primavera, enfim, usa a sua criatividade, conforme aquela imagem lá, tá? Você pode dar nome para o seu personagem, apesar de lá só ter um personagem, mas você vai criar o personagem, você vai dar características, você vai dar vida para esse personagem, né? Então, tudo vai ter lá no início da história. E o que vai acontecer nessa história? E aí, lá no meio da nossa história tem um problema, um dilema. O que está acontecendo com esse personagem? O que aconteceu? Ai, meu Deus! E lá no final da história, a gente vai desenrolar para dizer como que solucionou, como que foi resolvido. Nesse momento, observa lá, utiliza aqueles desenhos como base para a sua história. Você, claro que vai, né? Enriquecer aí com alguns fatos, mas utiliza aqueles desenhos, deixa a sua criatividade fluir, como eu já venho falando para vocês, não se prende muito em quantas linhas vai ter essa nossa história, mas também não adianta a gente fazer uma história muito grande e acabar ela ficar sem sentido, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. O que é importante? A gente ler e reler a nossa história. Porque quando a gente relê, muitas vezes a gente consegue ver uma palavrinha que acabou não escrevendo da maneira correta, ou então percebe que repetiu muitas vezes a mesma palavra. Aí a gente tem que achar palavras ali que tenham que sejam palavras diferentes, mas que tenham o mesmo significado, né? Palavras que são sinônimas, né? Como nós já estudamos. E, muito importante, né? Parágrafo. Cada parte da história tem que ter, o início tem que ser num parágrafo, o meio tem que ser em outro parágrafo, o fim tem que ser em outro parágrafo. Lembra do nosso dedinho? Deixa lá o nosso dedinho para a gente saber que tem parágrafo, tá? Então, no mínimo, vai ter que ter 3 parágrafos a nossa história, certo? Façam lá no caderno diário de português, tá bom? Espero que vocês usem a criatividade e se divirtam nesse momento, tá bom? Beijinhos!